Shalom, shalom, amados, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que é um grande prazer e uma grande honra nós estarmos aqui mais uma vez na Ruios Academy, nessa academia de filhos maduros. E hoje nós estamos com a temática como manifestarmos o fruto do Espírito. Baseado lá em Gálatas capítulo 5 e o versículo 22, nós vamos estar agora avançando e crescendo através do autoconhecimento da palavra do Senhor com o nosso mestre, o Espírito Santo de Deus. Meus amados, como é importante nós entendermos algumas narrativas que nós temos na palavra do Senhor, né? Em 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 1, você vai estar ouvindo, por exemplo, na palavra, uma instrução para que nós possamos buscar aos dons espirituais. Mas antes disso, ele está falando, por exemplo, para que nós buscássemos agora o amor e depois os dons. Como nós vamos estar manifestando o amor se nós estivermos sempre correndo atrás dos dons espirituais? O que é dom e o que é o fruto do Espírito? Dom é algo que nós recebemos de Deus. Nós recebemos dons espirituais para que nós possamos ser usados na palavra do Senhor. Por exemplo, o dom de profetizar. Isso é um dom espiritual. Inclusive, o apóstolo Paulo fala nas cartas aos Coríntios, falando em relação a isso, que é melhor nós buscarmos, por exemplo, o dom de profecia, onde a gente edifica toda a igreja, ao invés de nós, por exemplo, estarmos só falando, por exemplo, em línguas do Espírito. Por quê? Porque a língua do Espírito edifica nós, então existe um tempo para todas as coisas. É proibido falar em línguas, então? Não, jamais, de forma alguma. Mas agora nós vamos estar entrando com uma ênfase muito forte, por exemplo, em relação ao falar em línguas, quando a gente está num grupo, por exemplo, de filhos maduros, de pessoas que já aceitaram o Senhor Jesus Cristo, que já com a sua boca, né? Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, confessar o Senhor Jesus Cristo, que já são agora batizados no Espírito, já falam em línguas, e agora nesse grupo você está aprimorando para estar falando em línguas. Caso contrário, você vai entender, por exemplo, que na maioria das vezes as pessoas não são edificadas com isso, porque a palavra do Senhor fala que é a nós mesmos, ao nosso nível do Espírito, que nós somos edificados. Lembrando que em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 23 testifica isso, que nós somos um espírito, que temos uma alma e que habitamos em um corpo. Então nós somos um ser tripartido e nós precisamos ter esse conhecimento. Haverá outros vídeos em que eu vou estar falando sobre somente essa questão do falar em línguas. Mas hoje nós estamos falando sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Como isso é importante, né? Por vezes nós começamos a entender que diversos ministérios, por exemplo, estão muito mais preocupados com a manifestação dos dons do que literalmente ter o temor do Senhor. As pessoas ficam baseadas, por exemplo, em uma manifestação do dom que existe em certo tipo de ministério e as pessoas agora ficam correndo somente atrás dos dons, dos dons, dos dons. Mas o fruto do Espírito é necessário nós estarmos manifestando. Por quê? Porque somos recriados em Cristo Jesus e a natureza de Cristo agora está em nós. E se a natureza divina de Cristo está em nós, porque em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz que nós temos a mente de Cristo. E agora, no nível do Espírito, nós temos o fruto do Espírito em nós. Então, se antes, por exemplo, quando nós não éramos filhos, nós não havíamos confessado o Senhor Jesus Cristo, como fala em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, nós antes andávamos em tristeza, antes andávamos em ira, antes andávamos em tanta amargura, em tantas coisas, olho por olho e dente por dente. Agora o fruto do Espírito, para aquele que se tornou um filho ruios, um filho maduro, agora ele vai estar manifestando o quê? O andar no Espírito, para sermos guiados. Romanos capítulo 8, versículo 14 a 16. Todos aqueles que são filhos têm o direito de ser guiados
pelo Espírito Santo. Então nós precisamos entender que nós necessitamos andar no Espírito para que nós possamos então manifestar o fruto do Espírito. E vamos lá, vamos ver agora quais são o fruto do Espírito. Então imagina, por exemplo, uma bergamota com as suas divisões. É dessa maneira que você vai conseguir entender em relação ao fruto do Espírito, de uma maneira muito linda, aonde você vai entender que são um fruto, mas que tem ali diversas camadas. Então, olha só, Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai estar dizendo assim, mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, ou seja, ser uma pessoa benigna, bondade, bondosa, fé, mansidão, temperança. Olha o fruto do Espírito totalmente adverso, por exemplo, de o Deus dessa era, chamado Satanás, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 a 6, testifica isso. E nós conseguimos entender o quê? Que todo o curso do mundo é tudo contra o fruto do Espírito. Porque, por exemplo, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor. Na maioria das vezes, nós vemos, por exemplo, as pessoas andando em ódio. Você vê, por exemplo, um país dividido entre esquerda e direita no ramo político. Você vê, por exemplo, as pessoas depressivas, entristecidas, as pessoas com suicídio. Você vê as pessoas enfermas, com as doenças psicossomáticas, doenças que estão no cérebro, agora somatizando no corpo. Você consegue entender o seguinte: há uma grande falta de paz. As pessoas passam por tribulação, mas estão mais e mais tribuladas, ou seja, elas não conseguem andar no Espírito, manifestando a paz. As pessoas não são mais longânimas, ao contrário, as pessoas vivem em ansiedade. Automaticamente você vai ver assim, as pessoas não são benignas, elas não têm essa benignidade. As pessoas estão andando na contramão do mundo. Por quê? Do mundo espiritual, as pessoas não têm bondade, ao contrário, as pessoas estão cada um por si e Deus por todos. As pessoas têm perdido a fé e principalmente as pessoas não têm tido mansidão e nem temperança. Sabe por quê? Porque ainda andam no curso deste mundo, conforme opera Satanás, segundo Coríntios capítulo 4, o versículo 4 a 6, aonde nós temos a narrativa em todos os outros vídeos que nós falamos, por exemplo, aonde Satanás teve a chave entregue nas suas mãos, que foi lá na primeira dispensação em Adão e Eva, que decidiram desobedecer, e eles tinham a chave e o governo nas mãos deles, e entregaram nas mãos de Satanás, aonde Jesus Cristo foi, após a sua morte e ressurreição, após a sua morte de ser entregue na cruz, aonde ele se entregou na cruz, ele resgatou essa chave e entregou para a igreja do Senhor, nos trazendo através do seu nome, Jesus Cristo, toda a autoridade sobre todo e qualquer nome, no nome de Jesus. Então, olha só, quando nós entendemos isso, a condição de filho, nós conseguimos entender o seguinte: através disso agora eu vou estar manifestando o quê? O fruto do Espírito. Você consegue entender, por exemplo, Balaão, né? Balaão, ele estava profetizando, utilizando os dons do Espírito, mas agora ele não tinha fruto. Agora você consegue entender alguns propósitos que tem na vida das pessoas. As pessoas, por vezes, estão muito mais preocupadas em estar buscando os dons e não manifestando o fruto do Espírito. Nós devemos estar agora buscando o fruto do Espírito e manifestando, então, os dons espirituais com zelo, com cuidado, com amor à sua palavra. Por quê? Porque quando você agora é recriado em Cristo Jesus, o seu espírito estava morto, mas agora quando você confessou o Senhor Jesus Cristo, agora o seu espírito foi recriado e agora o Espírito Santo veio habitar dentro de você, no nível do espírito. Então a palavra em Efésios capítulo 1, versículo 13, fala que nós fomos selados com o Espírito Santo. Também fala em Efésios capítulo 2, versículo 4 a 6, que nós somos vivificados
edificados agora em Cristo Jesus. Mas também a palavra fala em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que nós devemos agora não nos conformarmos com o curso deste mundo, mas antes nós, diz a palavra, vós renovai-vos a vossa mente. Então, ficou a nós o poder de estar renovando a nossa mente em Cristo Jesus. Cristo Jesus não tirou de você o livre-arbítrio. Agora você vai estar entendendo que você pode estar obedecendo ao Pai ou você pode, por exemplo, estar obedecendo a Satanás. A palavra do Senhor fala que não tem como você agradar dois deuses. Ou você adora a Deus ou você adora ao diabo. Então, automaticamente agora você manifestando o fruto do Espírito é quando você está agora revelando a natureza divina de Cristo em suas vidas. Ora, quantos escândalos nós vemos nos dias de hoje de pessoas que são usadas espiritualmente nos dons, coloco a mão, as pessoas são curadas, têm o dom de profetizar, tem tantos dons, mas automaticamente essas pessoas não têm, por exemplo, caráter, não têm o fruto do Espírito havendo nelas. Por quê? Porque na maioria das vezes essas pessoas ficaram o quê? Escravo dos dons, dos dons, dos dons, mas não conseguem manifestar a natureza divina de Cristo Jesus. E eu venho aqui, através do Espírito Santo, para dizer para você, busque com zelo os seus dons, mas automaticamente também busque estar agora junto ao Senhor em amor. Em 1 Coríntios capítulo 14, nós vamos abrir aqui, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, vai estar dizendo assim, segui o amor, segue o amor e buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Há uma instrução do apóstolo Paulo aqui para a igreja de Corinto, para buscar com zelo os dons espirituais, mas ele diz antes o seguinte, seguir com o amor. Ou seja, a manifestação do amor é o fruto. Quando você ama o próximo, você agora está manifestando a obra do Senhor. Quando você agora está anulando a si mesmo, assim como Cristo fez, aniquilou-se de si mesmo. Em Filipenses capítulo 2 e o versículo 5 a 7 fala sobre isso, onde Jesus aniquilou-se de si mesmo, de ser 100% Deus, para estar aqui andando pela terra em forma de servo. Automaticamente nós devemos nos anularmos agora dos nossos desejos e da nossa alma para nós estarmos manifestando o fruto do Espírito. Como isso é importante. Às vezes você vai estar andando em algum lugar e as pessoas vão dizer o seguinte, olha só, que pessoa alegre, essa pessoa não precisa de álcool. Quantas vezes eu já ouvi isso, amados? Das pessoas olhar para mim e dizer o seguinte, como o Fábio é alegre, ele não precisa, por exemplo, de um álcool, ele não precisa de uma bebida e ele está sempre alegre. O que é essa alegria? É o fruto do Espírito. E nós devemos estar agora manifestando o fruto do Espírito em nós, porque nós somos um livro aberto para que as outras pessoas possam ver a semelhança de Cristo Jesus em nós. Por isso, eu quero deixar aqui essa palavra para você, para que você possa estar agora com ênfase buscando os dons espirituais, mas com zelo, para que você venha ter o fruto do Espírito em primeiro lugar. Manifestação do fruto do Espírito, para que você possa estar agora junto com isso no combo dos dons espirituais. Amém, amados? Então eu quero deixar aqui um forte abraço, um shalom e um beijo no seu coração e que você possa entender o seguinte, busque com zelo os dons, mas manifeste o fruto. Um forte abraço.